Olá pessoal, vamos então a mais uma videoaula. Hoje nós vamos trabalhar com o método scanner. O método scanner, ele lê a entrada do usuário, ou seja, tudo que o usuário for digitar, ele vai fazer uma leitura. Então, nós vamos contar também com outros colegas de comando, que é o system-in, né? Que a gente trabalhou com system-out, nós vamos trabalhar com system-in. Vamos trabalhar também com print, printf, println, e ao decorrer da aula nós vamos entender o que significa cada um desses, certo? Então vamos lá. Conforme a videoaula anterior, está aqui o método, está aqui o que foi apresentado, né? Então nós vamos trabalhar com o método scanner. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou omitir algumas informações aqui e vou mostrar a vocês o porquê dessa omissão, porque ela vai apresentar um erro e eu vou mostrar através desse erro o que é um encapsulamento, o que é um import, tá? Então, vamos prestar bem atenção à aula para que a gente não fique com dúvidas. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou omitir esses métodos get e set, que nós não vamos precisar utilizá-lo, tá? Então eu vou criar aqui, deixá-los como se fosse comentário. Tá, vou colocar como se fosse comentário. Vocês vão entender por quê. Que no método scanner a gente não vai precisar utilizar o get e o set nesse momento, certo? Então eu vou omitir eles aqui. Not só. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem mais dois aqui embaixo. Opa, cadê? Aqui, você e você. Pronto. Ok, vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte também. Eu vou omitir esse public caneta. Mas por que eu vou omitir esse public caneta? Vocês vão entender. Como eu falei, é através do erro que a gente passa a entender a ação de alguns comandos. Bom, observe que eu conservei aqui o private, né? A definição dos seus atributos, as variáveis. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um método. Não vai ter método? Vai. Eu vou criar um método aqui, onde esse método ele vai chamar-se o seguinte: imprimir caneta. Por que imprimir caneta? Vocês vão observar. Nós sabe que toda vez que vai criar um método, né, é o public void. Então imprime caneta, ok? A sintaxe: depois do public void, o nome do método, o parêntese e a chave, e dentro dele nós vamos digitar as informações que o método vai necessitar, né, que vai utilizar. Então eu vou criar uma telinha. Vou criar uma telinha, né, do que eu quero que seja apresentado. Então, quem exibe as informações? System out print, né? E eu gosto de utilizar o println. Por quê? Porque ele pula uma linha, tá? E no decorrer dessa videoaula vocês vão observar também o print e o printf. Então vamos lá. Como nós vamos fazer uma telinha, nome do fabricante. Então, de tanto eu fazer isso aqui, vocês vão memorizar rapidinho. Bom, mas eu vou usar o atributo agora, fabricante. Vocês vão entender logo em seguida por quê, tá? Fabricante. System.out print. Calma que já já a gente vai corrigir aquele erro ali, tá? Tipo da escrita. Tipo. Que o fabricante eu botei com F minúsculo e ali estava com maiúsculo. Então, atenção dobrada. Vamos lá, mais uma palavra reservada. Bom, pelo que deu para vocês observarem aí, né? Cor da caneta. Como deu para vocês observarem aí, isso aqui vai ser uma tela de apresentação. E ao lado, a informação que vai ser utilizada pelo usuário, né?
entrada pelo usuário. Cor. Ok. Então eu criei esse método aqui, imprime caneta. O imprime caneta vai exibir a tela e vai exibir a informação que foi entrada pelo usuário, tá? Ok. Então já criei o meu método aqui. Eu posso criar outros métodos e apresentar outros métodos? Pode. Então a princípio nós vamos utilizar esse primeiro aqui. Depois a gente vai, no decorrer das videoaulas, nós vamos tornando o nosso sistema mais difícil, né? Mais complexo um pouco. Bom, agora vem a outra parte interessante. Bom, continua o public testar caneta, continua o public void static, né, que é a nossa saída, só que eu vou emitir aqui a caneta rabiscar, que eu não vou precisar que a caneta rabisque, né? Eu vou omitir também aqui o método e vou omitir também a exibição do get e do set, utilizada na aula anterior. Eu não quero nada disso aqui para o nosso método scanner, tá? Então eu vou omitir eles aqui e vou criar daqui para baixo, e vocês vão entender por quê. Bom, como se trata de um método scanner, então eu tenho que criar um método scanner. Scanner igual, aqui vai ser o objeto que vai extensionar a entrada do usuário. Eu vou botar como entrada, certo? Mesmo processo que nós criamos do caneta rabiscar. New scanner. Scanner, só que a sintaxe do scanner é system.in, que é de entrada, ok? Bom, perdão aqui, perdão, vamos lá, ponto e vírgula. Observe que ele vai dar uma mensagem de erro. Por que ele deu essa mensagem de erro? Porque scanner não é uma palavra reconhecida dentro das informações aqui do nosso Java. Então eu vou ter que utilizar aquele import java.util, o util já apareceu, scanner, certo? E nosso ponto e vírgula. Você vai observar que ele já vai corrigir, ó. Ele vai salvar e vai corrigir. Esse erro vai sumir, tá? Tem outro erro aqui também, porque a gente tenta pressionar o Enter para facilitar. Pronto, você vê que já sumiu. Mas o erro não era aquilo não, o erro é por causa do import mesmo. Vamos lá. Bom, definido a entrada, outra situação interessante. Nós temos que definir o tipo da informação que a variável vai receber. Ah, mas a gente não já definiu aqui na classe caneta, né? Private string fabricante? Sim. Nós definimos o atributo. Agora aqui nós estamos definindo a variável. A variável significa o seguinte: a variável, ela vai armazenar o que o usuário vai digitar, certo? Então nós vamos criar um nome para que esse nome seja associado ao atributo e armazenado no atributo, tá? Vamos fazendo aqui que vocês vão entender. Bom, então eu vou definir como string, vou botar aqui nome do fabricante, certo? Ponto e vírgula. Vou definir como string, já que todas as nossas informações são string, nome do tipo. Pronto, vou botar tudo o nome para facilitar. Nome da cor. Pronto. Observe que nome do fabricante, nome do tipo e nome da cor são as variáveis que vão ser de entrada, tá? Não são os atributos, são as variáveis. Então, tudo que o usuário digitar vai ser armazenado nessa variável, que por sua vez vai armazenar no atributo. E aí, quando eu fizer solicitar outra entrada, tudo aquilo que estava armazenado na variável vai ser limpo e armazenado novas informações. Então, vamos lá. Vamos criar aqui a pergunta para o usuário, né? Então, nós temos que criar a pergunta. Ó, nós temos printf e println. A diferença, todos imprimem na tela, só que o println ele já pula uma linha. O printf ele já coloca o cursor ao lado da pergunta. Então eu prefiro utilizar o printf, tá? Porque ele já coloca o cursor
ao lado da pergunta. Então vamos lá, eu quero ele. Entre com o nome do fabricante. Dois pontos. Deixa eu apagar isso aqui. Ok. Uma ponto e vírgula. Aí agora eu vou solicitar a entrada. Quem foi a variável? Nome do fabricante. Aí eu venho aqui, ó. Nome do... Botei em maiúsculo. Fabricante. Certo? Igual. Igual o quê? A minha entrada, o meu objeto que vai ser instanciado. Entrada. Certo? Ponto. Next line. O que é esse next line? Ele vai solicitar a entrada de dados, né? No caso, string. Nós temos next int, next float. Então nós temos vários tipos. Então nesse caso aqui, nós vamos definir como string. Next. Olha um erro de digitação aqui. Às vezes a gente tenta digitar rápido, acontece isso, tá? Então vamos criar o próximo. Nome do tipo igual entrada ponto next line. Se fosse um dado numérico inteiro, next int. Se fosse um dado casa decimal, double float, mesma coisa, next ponto float double. Nome da cor igual entrada ponto next line. Bom, eu estou trocando aqui o X pelo T toda hora. Bom, então vamos observar o que nós já fizemos aqui, né? Só que, ó, cada pergunta tem sua. Eu já fui fazendo logo de vez para poder facilitar, não perder tempo. Cada pergunta tem a sua solicitação de entrada. Cada pergunta, sua solicitação de entrada. Eu vou alterar só aqui. Entre com o nome do tipo. Vai ficar uma pergunta meio estranha. Vou botar aqui da caneta. Tipo caneta. Vai ficar igualzinho. Ok. E entre com a cor da caneta. Cor da caneta. Vai ficar igual. Ok. Essa aqui é a interface de entrada. O que vai aparecer para o usuário, tá? Para o usuário. Então, pergunta, armazena a entrada. Pergunta, armazena a entrada. Pergunta, armazena a entrada. Ok? Aqui nós criamos o método scanner, que vai fazer a leitura da entrada de dados pelo usuário. Aqui nós definimos o tipo da informação que vai ser armazenada na variável. Observe que nome do fabricante é uma variável, nome do tipo é uma variável, nome da cor é uma variável. Isso significa que toda vez que for armazenada uma informação, solicitada uma entrada pelo usuário e armazenada essa informação, ela vai armazenar um atributo e em seguida, após nova solicitação, ela vai estar limpa. Ou seja, não vai ter aquela informação anterior. Vai permitir que você digite outras informações e seja armazenado outras informações na nossa tabela. Então vamos lá. Feito isso, agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou criar aqui também, ó, que eu esqueci, tá? Um outro método para que eu possa solicitar a apresentação dessa informação, tá? Esse método aqui, scan entrada, é para poder solicitar a entrada. E esse outro método que eu vou colocar aqui é só para poder eu exibir a informação lá. Então eu vou colocar aqui caneta, tá? Vamos colocar aqui info de informação igual a new caneta, ok? Bom, esse aqui é para poder, esse scanner é para poder solicitar a entrada e esse info é para poder exibir aqui, ó, que eu vou precisar exibir a informação quando eu chamar o método que eu criei lá, que foi, vamos observar aqui, o método que eu criei foi imprime caneta, tá? Então aqui é info de informação da caneta. Então eu vou colocar aqui info, certo? Ponto. A variável fabricante,
a variável não, o método fabricante é igual a variável novo fabricante, ok? Ponto e vírgula. Calma que eu vou explicar a vocês o porquê desse erro. Como eu falei, é através do erro que a gente aprende, né, um pouco mais o porquê de cada item que está dando errado. Então agora, novo no nome, né? E vai continuar com errado, não é isso aí não. Tipo, nome do tipo, que é nome do fabricante. Ok. Info ponto cor igual nome da cor. Ponto e vírgula. Cláudio, por que esse erro aqui? Esse erro é o seguinte. Como a gente trabalha com o scanner, né? E aqui são atributos, nós definimos esses atributos. Ó, eu vou colocar só o mouse aqui, vocês vão ver, ó. Privado. Então, para ele permitir essa exibição aqui, eu tenho que defini-lo como público e não como privado. Aí é que entra a questão do encapsulamento, que você passa a entender o capsulamento. Observe que o fabricante está privado, ele não pode. É um bloqueio. Agora, se eu colocar público, olha só, vou colocar em um só, público e fabricante. Vou esperar ele salvar, ele demora um pouquinho para salvar. Vamos lá. E você já corrigiu o erro. Entendeu então por que private e public, o encapsulamento? O private ele protege a informação. E como eu preciso instanciar essa informação, ela tem que estar pública. Então nós vamos colocar public aqui. Public. E você vai observar que todas vão estar perfeito. Public. Vamos gravar? Ok, gravou. Ótimo. Está gravado. E agora? Agora eu preciso imprimir as informações, certo? Eu já defini aqui os tipos das variáveis, já solicitei a pergunta, já defini a variável que vai armazenar a entrada do usuário em cada uma das questões, já defini a existência, aqui eu estou definindo a existência, né, para que ele possa ser apresentado na minha imprime caneta. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Info.imprime caneta. Ó, como ela já apareceu. Ok. Vamos testar? Vamos testar. Vai solicitar a pergunta agora. Vamos lá. Entre com o nome do fabricante. Ok, vou digitar o nome do fabricante. O nome do fabricante é Faber-Castell. Vou botar Faber-Castell. Entre com o tipo da escrita, né? Tipo da caneta. Escrita fina. Entre com a cor da caneta. Preta. Ok, olha lá. Nome do fabricante. Tipo da caneta. E cor da caneta. Agora eu vou deixar mais bonitinho aqui, ó. Vou colocar um system.out.println. Vamos lá. E vou colocar nesse println o seguinte, ó. Uma linha aqui, ó, só para separar. Então vamos testar aqui para você ver como é que vai ficar, ó. Você pode definir a apresentação que você quiser. Vou botar BIC agora, outro fabricante. Você vê que ela já traz limpa. Escrita 0.7 e cor azul. Aí, tá vendo? Ou seja, através do System Out Print eu posso definir o que eu quiser aqui de apresentação. Ok, pessoal? Espero que tenha dado para tirar algumas dúvidas aí. E até a próxima videoaula, ok? Um abraço.